Diante do poder do nosso Deus, as muralhas caem, as correntes são quebradas, enfermidades são curadas, porque no nome de Jesus há poder. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, porque Ele é santo e maravilhoso. Meus amados irmãos, mais uma vez eu quero agradecer a presença de todos. E eu tenho certeza que o nosso grandioso Deus tem uma bênção especial para cada um de nós nesta noite. Eu quero neste momento convidar a Kailane, que vai estar trazendo a palavra de Deus aos nossos corações. Deus nesta noite a separou com muito carinho e amor. Por isso eu tenho certeza que a palavra que ela vai entregar à igreja vai gerar muitos frutos em nosso coração. E quero convidar o apóstolo Antônio, que vai estar orando e intercedendo pela serva do Senhor, em nome de Jesus. Convido a todos com a paz. Eu queria deixar ali, poder abraçar tantas pessoas que eu conheço. A Kátia, quantos anos que eu não te vejo? Deve ter uns 10 anos, né? Mais ou menos, por aí. Deus abençoa, viu? Uma preparação de Deus aqui hoje. Muitos rostinhos ali, meu amigo Fabrício, está com a sua família, Robson. Deus abençoe a todos, está ali o missionário Ares, pastor Ezequiel, todos, Tiago, é uma honra, o pastor João, e está ali o esposo do vaso. Sabe qual é o mistério? Quando eu peguei a foto da sua esposa para fazer o banner, Deus falou comigo. Colocaram uma obreira. Eu tenho que respeitar, mas eu não posso ficar de boca calado. O Senhor falou não. A chamada dela é para ser missionária, e foi dentro do ventre que Deus marcou a chamada dela. Hoje se inicia um ciclo na vida dela, não pelo homem, mas pelo Senhor. Estende as tuas mãos para cá, amém? Pai, está aí a tua serva. De maneira alguma queremos diminuir quem é obreiro, mas cada um tem a sua chamada, e a tua filha está aqui na sua dispensação. Tu és o Deus que cobre com o poder do teu sangue e visita a tua casa, todas as áreas da tua vida, ao teu ministério e ao líder espiritual que liberou ela para poder estar aqui. Que o Senhor multiplique as bênçãos de uma maneira poderosa sobre a vida do pastor Heraldo e toda a congregação. Que nessa noite ela venha ser porta-voz do Senhor para essa casa e para essa igreja. Enquanto ela prega, o Senhor opera. Enquanto ela prega, o Senhor vai estar trabalhando em favor de cada família. Quem pode receber glorificando o Senhor? A serva de Deus, né? Meu esposo, Diácono Lucas, um amigo, Diácono Bruno. Nós estamos muito felizes de estar aqui nessa noite. Eu tenho plena convicção de que Deus já está neste lugar. E eu tenho plena convicção de que o Senhor irá falar mais uma vez ao meu e ao teu coração neste lugar. Eu convido a igreja a abrir a Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.
chegaram os discípulos, viram numerosa multidão ao redor, e os escribas discutiam com eles. E logo, toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudavam. Então, ele interpelou os escribas: que é que discutis com eles? E um, dentre a multidão, respondeu: glória a Deus. Mestre, trouxe-te meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, vira os dentes, e vai defiando. Roguei a teus discípulos que o expulsassem, e eles não puderam. Então, Jesus lhe respondeu: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-no. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência. E, caindo ele por terra, revolvia-se, espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me nessa falta de fé. Só até aqui? Glória a Deus! Quero pedir ao Senhor que o Senhor possa falar conosco. Pai, torna os nossos ouvidos sensíveis a ouvir a tua voz, Pai. Pai, que a tua palavra venha ser como semente, o nosso coração como terra fértil, Pai. Pai, que nós possamos entender o que o Senhor quer nos dizer, Pai. Pai, eu creio, Pai, que nesta noite o Senhor irá operar maravilhas, Pai. Eu creio que nesta noite, Pai, haverá curas, Pai, e libertações. Por isso eu quero pedir a Ti, Espírito Santo de Deus, permaneça sobre este lugar. Permaneça com a tua presença sobre esta casa. Porque nós precisamos, necessitamos e ansiamos, Pai, pela tua presença. Pai, assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Ah. A palavra que nós acabamos de ler vai nos relatar um acontecimento muito bonito. E o interessante é que enquanto eu estava meditando nesta palavra, eu pude perceber que antes deste acontecimento, aconteceu um fato com Jesus e 3 discípulos muito íntimos de Jesus, a saber, Pedro, Tiago e João. Porque pouco tempo antes, Jesus levou estes discípulos para o monte, e lá eles viram uma coisa que nenhum dos outros discípulos viram. Eles viram ali a transfiguração de Jesus. Quando o rosto de Jesus muda, as suas vestes ficam brancas, brancas como nenhum lavador jamais conseguiria fazer naquela época. E logo o Senhor ministrava no meu coração que não basta somente conhecer Jesus, não basta somente frequentar um culto, não basta somente vir a todos os trabalhos da igreja. O que o Senhor quer de nós é um relacionamento. Porque se nós percebermos, tinham 12 discípulos, mas só 3 subiram ao monte com Jesus. Só 3 eram íntimos verdadeiramente de Jesus. E nós entendemos quando alguém é íntimo de Jesus, nós recebemos, nós vimos coisas, nós temos experiências que nenhum outro tem. Não porque Deus não pode fazer na vida do outro, mas porque é aquele que tem mais intimidade, aquele que se achega mais, automaticamente ele vai receber do Pai o que outro que está distante não vai conseguir receber. É verdade. E então, ali naquele momento aparecem Moisés e Elias, Pedro, entusiasmado, impulsivo como sempre. Ele pergunta a Jesus se ele pode fazer 3 tendas, uma para Jesus, outra para Elias e outra para Moisés. Mas nem deu tempo de Pedro continuar falando, porque uma nuvem envolveu eles naquele monte, e logo Moisés e Elias não estavam mais lá, e Jesus já estava com a sua aparência normal. E o interessante é que logo após eles viverem este momento tão especial, tão magnífico, no dia seguinte, eles são deparados com essa situação.
me chamou a atenção porque a palavra fala que os outros discípulos estavam lá e tinha uma grande multidão ao redor e estava rolando uma confusão, estava acontecendo uma conversação. E então Jesus pergunta: o que está acontecendo aqui? Por que vocês estão discutindo com eles? E é aí que nós vamos entender. Porque aparece um homem entre a multidão e fala: Senhor, o meu filho está terrivelmente endemoniado com o espírito imundo. E os seus discípulos não conseguiram expulsar ele. Logo eu entendo que aqueles discípulos, por mais que estavam próximos de Jesus, aqueles discípulos, por mais que estavam no dia a dia ali caminhando, vendo Jesus operando milagres, contemplando os fazeres do Senhor, eles não estavam totalmente prontos. Eles não estavam totalmente preparados. Tanto que eles tentaram expulsar aquele demônio e não conseguiram. E o que me chama a atenção é que Jesus fala: ó geração incrédula, até quando eu vou estar aqui com vocês? Até quando eu vou precisar manifestar mais uma vez o teu poder? Até quando eu vou ter que fazer mais uma vez o que eu já falei que vocês podem fazer no poder do meu nome? E então ele fala: traz aqui o menino. E então eles trouxeram aquele menino. E o pai fala: olha, Senhor, ele está terrivelmente endemoniado. Ele espuma pela boca, ele rilha os dentes. Ele está definhando. A palavra definhar significa enfraquecer. Ele estava perdendo as forças. E então Jesus pergunta: há quanto tempo que isso está sucedendo? E ele fala: desde a infância. Logo nós conseguimos entender que aquele menino talvez já era um rapaz, já era um adolescente, já era um jovem. Talvez quase entrando para a fase adulta, eu não sei. O que eu sei é que desde a infância o pai dele lida com essa situação. O que eu sei é que desde a infância daquele jovem, o pai dele está convivendo com uma situação que ele não tem controle. E como pai, como mãe, ninguém quer ver o seu filho definhando. Ninguém quer ver o seu filho em uma situação que você se sente vulnerável. Quem é pai e mãe sabe. Você não consegue ver o seu filho numa situação de doença, de medo, e você não conseguir fazer nada. É uma situação de impotência terrível. Você não sabe o que fazer. Você fica desesperado. Eu não sei se aquele homem procurou médicos. Eu não sei se aquele homem procurou, às vezes, alguns fariseus, alguns sacerdotes. Mas creio eu que aquele homem deve ter procurado ajuda antes de chegar a Jesus. Porque creio eu que, como um pai desesperado, ele estava indo ao encontro de toda a ajuda que ele conseguia, mas nada era feito por aquele rapaz. E creio eu que a última tentativa que ele tentou fazer era pedir aos discípulos que expulsassem aquele demônio. Porque ele deve ter pensado: olha, o mestre não está aqui, Jesus não está aqui. Mas os discípulos andam com ele, convivem com ele, comem com ele, realizam os milagres junto com ele. Eles devem conseguir resolver. Creio eu que a última tentativa daquele homem foram os discípulos. Só que os discípulos também não conseguiram. E creio eu que no momento que ele viu que os discípulos oraram, colocaram a mão, repreenderam e o demônio não saía, e o menino continuava se contorcendo, aquele pai deve ter se entristecido mais uma vez, porque ele pensou: essa foi a minha última tentativa. Essa foi a última vez que eu tentei. Se eles que andam com Jesus não conseguiram expulsar, quem vai? Se aquele pai tinha um pouquinho de fé, ele perdeu naquele momento. Porque toda a confiança, toda a esperança, toda a fé que ele tinha colocado em pessoas não tinha dado certo. Logo eu entendo que nós não podemos responsabilizar terceiros aquilo que só Jesus consegue fazer por mim e por você. Logo eu entendo que tem situação que não é para o pastor fazer, não é para o missionário fazer, não é para o diácono nem o obreiro, é para Jesus fazer. E nós estamos procurando ajuda em outras pessoas, em outras situações, em vez de levar o problema diretamente para aquele que pode resolver. Nós preferimos ficar nos escondendo, contando com homens a oração daquele que não vai ajudar.
filho convulsionando, vendo o seu filho ele ficar sem água, né, era jogado dentro da água, e ele sem poder fazer nada. E quando aquele momento passava, quando aquele demônio ia embora temporariamente, sobrava apenas um menino fraco, machucado, e o pai desesperado e triste por não conseguir resolver. Então creio eu que quando aquele menino se machucava, o pai ali devia pegar ele no colo, devia passar de remédio nos machucados e pensando, até quando que essa situação vai durar? Até quando que meu filho vai continuar desse jeito? Até quando que eu vou ter que ficar vendo ele se machucando? Até quando que eu vou ter que ficar vendo esse espírito imundo se apossando do meu filho sem poder fazer nada? Até quando que essa situação vai durar? Não parece com a minha e com a tua vida? Quando a gente vive uma situação de completo desespero, quando a gente vive uma situação do controle foge das nossas mãos e a gente se pergunta quanto tempo que eu vou ficar passando por isso? Quanto tempo que eu vou ter que continuar orando? Quanto tempo que eu vou ter que continuar indo para os cultos clamando? Quanto tempo que eu vou ter que continuar vendo a minha família, vendo o meu casamento, vendo essa situação percorrendo sobre a minha vida? Quanto tempo eu vou ter que continuar esperando? E o que me chama a atenção nessa palavra é o jeito que o homem fala com Jesus. Olha, ele não morre, mas se tu podes fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós. Ele estava perdendo a fé. Tanto que ele não falou, Senhor, eu creio que o Senhor pode fazer. Senhor, eu creio que se o Senhor estender a tua mão, esse demônio vai sair. Às vezes até como servo, como centurião, Senhor, eu creio que com uma palavra o Senhor pode expulsar esse demônio do meu filho. Não. Ele falou, Senhor, se o Senhor pode, porque eu sei que os filhos não puderam. Se o Senhor puder, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Porque, creio eu, que no coração dele estava passando, eu estou precisando da tua ajuda. Eu não preciso apenas que expulsem esse demônio, eu não preciso apenas que tenha mais uma tentativa, eu não preciso que mais alguém tente resolver essa situação, eu preciso de ajuda, porque eu não estou aguentando mais ver o meu filho desse jeito, eu não estou aguentando mais viver essa situação, porque se o filho dele morresse, o sofrimento parava, mas o filho dele não morria, jogava no fogo, jogava na água, não morria, a situação não acabava, era um sofrimento que estava durando continuamente. Porque se o filho dele morresse, ia ter a dor no mundo. Mas depois ele ia passar. Mas não morria. Ele ficava machucado, ficava gritando, ficava desesperado. E aquela situação ia só durando. Anos e anos e anos passando. E a situação não melhorava. A Bíblia não relata quanto e quanto tempo aquele menino tinha essa exposição. Mas creio eu que era frequentemente. Creio eu que aquele menino várias vezes tinha essa possessão demoníaca sobre o corpo dele. E creio eu que o pai tentava ajudar, tentava segurar, às vezes pedia alguém para ajudar também, mas nada era capaz de conter aquele rapaz. E me chama a atenção do jeito que ele fala, Senhor, se tu podes. E me chama mais a atenção do jeito que Jesus responde ele. Ele não fala, eu posso. Você vai ler essa palavra, você não vai ver Jesus dizendo, eu posso libertar o seu filho. Eu posso curar o seu filho. Ele não fala assim. Ele fala, podes. Tudo é possível ao que crer. Logo percebe que Jesus estava dizendo, olha, eu até posso fazer sim. Mas você tem que crer que eu posso fazer isso na sua vida. Você tem que ter fé que eu posso fazer isso na sua vida. Lembra que Jesus disse que se nós tivermos uma fé pequena do tamanho de um grão de mostarda, se pedimos ao monte para sair de um lado e ir para o outro, assim ele irá fazer. Mas às vezes nós vivemos situações que nem a fé do tamanho de um grão de mostarda nós conseguimos ter. Às vezes nós vivemos situações que parecem tão terríveis, que parecem tão devastadoras, que fogem tanto do nosso controle, que nós não conseguimos ter fé para crer que Jesus pode mudar. Às vezes nós estamos lidando com uma situação, com um parente, com uma vida, com um casamento que não está bem, e nós pensamos, olha, isso aqui está difícil demais, isso aqui está pesado demais,
isso aqui não vai dar certo. Você deixa de crer no Deus que você serve. Porque é muito fácil falar que o nosso Deus é Deus de milagre, Deus de libertação, Deus de cura. É muito fácil virar na vida do teu irmão e falar: olha, Deus vai entrar nessa causa, tenha fé. Mas é difícil quando chega a nossa vez de ter a fé. É difícil quando chega a nossa vez de crer. Porque nós conseguimos crer que Deus vai fazer na vida do irmão, mas quando chega na nossa, a gente pensa que a nossa é difícil demais para Deus. A gente sabe que Deus é grande. Não, Deus é grande para fazer na vida do irmão. Nessa situação na minha vida, eu acho que não tem jeito mais. Olha aí. E logo o Senhor fala: olha, se você crê, tudo é possível. Glória a Deus. Se você crê, eu posso entrar nessa situação. Se você crê, eu posso entrar hoje com a libertação. Se você crê, eu posso entrar hoje com a cura. Se você crê, hoje tem restauração. Se você crê, hoje tem renovação. É tudo que você crê. Nós temos que crer neste Deus, não apenas de palavras, mas de coração. Não apenas no culto levantar as mãos e dizer: Senhor, eu acredito no Senhor. Senhor, eu sou fiel ao Senhor. Senhor, eu creio que Tu podes fazer tudo, não de boca para fora, mas de coração. Senhor, o controle fugiu das minhas mãos, mas eu sei que não fugiu da Tua. Senhor, essa situação está difícil para mim, mas eu sei que ela não é difícil para o Senhor. Não tem um louvor que fala que esse problema para Deus é nada? É basicamente isso. O nosso problema que parece enorme, para Deus não é nada. Deus resolve com uma palavra. Não foi assim com o servo do centurião? Ele nem chegou aí na casa do centurião. Ele apenas liberou uma palavra. E o servo do centurião estava curado. É assim na minha e na tua vida. Se nós crermos em Jesus, se crermos que Ele é poderoso para fazer, assim Ele fará. Mas é importante ressaltar que Ele nem sempre vai fazer no meu e no teu tempo. Aí tem uma diferença. Não é que Ele não vai fazer, é que não está no tempo dele fazer ainda. O meu tempo e o seu tempo não é o tempo de Deus. O meu relógio e o teu relógio não é o relógio de Deus. Às vezes não está na hora ainda. Às vezes esse processo vai te gerar um amadurecimento, vai te gerar um fortalecimento, vai te gerar um crescimento. Se o Senhor entrar agora nesta causa, pode ser que você não vai ser o vaso moldado do jeito que Ele quer. Então Ele precisa fazer você passar por este processo, assim como um vaso na mão do oleiro. Todo o processo, você vai enfrentar tudo. E no tempo certo, no tempo determinado, o Senhor irá fazer na minha e na tua vida. Mas é no tempo dele. E nesse tempo, nós não podemos deixar de crer que o Senhor é capaz de fazer. Não é fácil você acreditar que vai melhorar. Não é fácil eu e você acreditar que essa situação vai passar. É difícil você estar no meio de uma tempestade, no meio da tempestade você conseguir olhar para Jesus. Como Pedro fez, como os discípulos fizeram. Quando estava ali uma grande tempestade e eles conseguiram ver Jesus andando por cima das águas. Não é fácil. Pedro ainda foi corajoso, obedeceu a voz do Senhor e andou por cima das águas, mas por um momento que ele tirou os olhos de Jesus, ele afundou. Não é fácil no meio da tempestade, no meio do vento, no meio das ondas, a gente conseguir manter o foco em Jesus, mas é necessário. E eu engrandeço a Deus porque se nós mantivermos o foco nele, nós conseguiremos chegar. Mas se por algum acaso nós tirarmos os olhos dele e afundarmos por um breve momento, o Senhor é fiel e verdadeiro para nos seguir a mão e nos tirar das ondas. E o interessante dessa palavra é que o Pai, ele vai exclamar. Exclamar significa gritar, responder em alta voz, com lágrimas. Enquanto Jesus falava com ele, aquele homem foi tendo o coração quebrantado. Aquele homem foi percebendo que Jesus não era como os seus discípulos. Aquele homem foi percebendo que Jesus poderia realmente mudar a situação que ele estava vivendo. E então ele começou a chorar. E ele vai exclamar com alta voz: Senhor, eu creio. Mas o que ele diz depois? Me ajuda na minha pouca fé? Ou me ajuda na minha incredulidade? Eu
achei isso tão bonito, porque se nós formos ler a Bíblia, nós vamos ver, quando Jesus fala de fé, alguns homens falam: Senhor, eu creio. Senhor, eu não tenho fé. Mas nós não vamos ver na palavra nenhuma vez mais alguém dizer essa frase: Senhor, me ajuda na minha incredulidade, me ajuda na minha pouca fé. Eu achei isso bonito porque este homem ele estava reconhecendo que a fé que ele tinha era pouca. Ele estava reconhecendo que ele estava com pouca fé, que ele estava desacreditado. E ele pede ao Senhor: Senhor, me ajuda. Ele não fala: ajuda o meu filho. Agora ele pede uma ajuda para ele. Ele fala: Senhor, me ajuda na minha pouca fé. Me ajuda porque eu quero crer mais. Eu quero ter mais fé, mas eu por mim mesmo não estou conseguindo mais com essa situação que eu estou vivendo. Eu estou desacreditado. Eu estou com muita pouca fé, Senhor, mas eu creio. Me ajuda na minha pouca fé. Me ajuda nessa incredulidade que eu tenho. E a palavra fala que o Senhor repreende este espírito imundo. Aquele menino se agita mais uma vez, e quando o espírito imundo sai dele, ele cai no chão, como morto. E a palavra fala que alguns até disseram naquele momento: morreu. Imagina como é que estava a cabeça desse pai. Ele acabou de falar que ele estava crendo para o Senhor ajudar ele na incredulidade dele, e de repente o menino cai no chão, aparentemente morto. E ainda tem a multidão que fortalece mais essa situação, que fala: morreu. Você chegou até aqui, você fez de tudo, você procurou todo mundo, você chegou até Jesus só para você ver o seu filho morto aqui, na frente de todo mundo, inclusive na frente do próprio Jesus. Aquele homem, creio eu, quando ele viu o filho dele no chão, ele deve ter ficado: nossa, de novo? De novo eu tentei, de novo eu fui atrás, de novo eu corri atrás de uma cura para o meu filho, de uma libertação, e de novo não deu certo. Só que dessa vez meu filho aparentemente morreu. O que será que eu fiz de errado? Será que não foi fé o suficiente? Será que eu estava com muita pouca fé? Porque se tudo é possível ao que crê, e quando ele fala que crê, o filho dele aparentemente morre, será que eu não estava com fé suficiente para acreditar que ele poderia libertar o meu filho? Mas o interessante é que Jesus toma o menino pela mão, ele ergue o menino, e o menino se coloca de pé e volta a viver. Logo eu entendo que aquilo que o Senhor quer fazer na minha e na tua vida não está morto. Aquilo que na minha e na tua vida parece que morreu, e até falam que morreu, não está morto. É uma questão de tempo para Jesus erguer ele de novo. É uma questão de tempo para Jesus chegar e falar: morreu nada, pode levantar a cabeça. Morreu nada, pode levantar, que eu já cheguei com a cura, que eu já cheguei com a libertação, que eu já cheguei com a minha lugar. Ele não morreu, porque a última palavra é. E não importa o que as pessoas sabem. Se todo mundo dizer que está morto e Jesus dizer está vivo, fica com a palavra do Senhor. Se todo mundo diz que não vai dar certo e Jesus fala: vai sim, confia, fica com a palavra do Senhor. Porque o Senhor não mente. O Senhor não é um Deus que promete uma coisa como homem e depois ele volta atrás. Se ele prometeu que irá fazer na tua vida, ele vai fazer. Se ele prometeu que vai libertar, ele vai libertar. Se ele prometeu que ele vai salvar, ele vai salvar. Nós cremos como aquele pai creu. Aquele pai, depois de muito tempo, depois de passar uma infância conturbada, depois de passar um período conturbado com aquele jovem, ele pôde contemplar com seus olhos o seu filho finalmente, completamente curado. A felicidade que aquele pai deve ter sentido, a alegria que aquele pai deve ter sentido, deve ser uma coisa inexplicável. Depois de tantas e tantas e tantas e tantas tentativas mais, finalmente eu consegui a cura para o meu filho. Finalmente eu consegui que o meu filho fosse
aberta. Finalmente, Jesus entrou na minha casa. Eu creio que comigo e com você não vai ser diferente. Eu não sei o que na sua vida está parado. Eu não sei o que na sua vida está te perturbando, como aquela situação perturbada te para. Pode não ser um filho, pode ser um casamento, pode ser um trabalho, pode ser até mesmo a sua vida com Deus, que você está precisando de uma libertação. Eu quero dizer para você que o Deus que eu sirvo, Ele pode fazer na sua vida. Esse Jesus que operou no passado, Ele não mudou e Ele não vai mudar. Quem muda somos nós. Quem deixa de crer somos nós. Mas que nós possamos ser sinceros com Deus e falar: Senhor, me ajuda. Aumenta a minha fé se necessário for. Me ajuda na minha incredulidade se necessário for. Porque eu quero crer que o Senhor pode fazer na minha vida. Esse Deus, Ele é poderoso para fazer. E todos aqueles que já provaram sabem que é verdade. Todos aqueles que já viveram uma situação assim de libertação, de cura, de ver um milagre pessoalmente, sabem que Ele pode fazer. É como eu disse, nem sempre vai ser no meu e no teu tempo. Olha o tempo que aquele pai ficou esperando. Olha o tempo que aquele pai ficou vivendo nesse círculo vicioso com aquele filho. Mas uma hora ou outra, Jesus apareceu na vida dele. Uma hora ou outra, Jesus chegou. E ele não queria imaginar isso. Ele não queria pensar que o próprio Jesus Cristo, que o próprio Messias iria entrar pessoalmente na situação. Ele poderia pensar que seria um profeta. Ele poderia pensar que seria alguém daquela época. Quando que ele iria imaginar que Jesus, o Deus que se fez carne por nós, o Messias, iria pessoalmente determinar o momento da vida dele, estar face a face com ele para mudar pessoalmente a situação da vida dele. Jesus não está aqui mais fisicamente em carne, mas Ele se move entre nós. Nós conseguimos senti-lo. Nós percebemos quando Ele está presente. É notável quando o Senhor está no ambiente. É perceptível. Você sente aquele arrepio, você sente aquele frio na barriga, aquela vontade de chorar. Você sabe quando Ele está no ambiente. E o Senhor fala: se você crê em mim, se você acreditar que verdadeiramente eu posso fazer na tua vida infinitamente mais, porque tudo é possível ao que crê. Se você crê, eu posso fazer. Porque nada é impossível para o meu e o teu Deus. Existe o impossível para mim e para você, para Deus não. Eu e você é limitado, Deus não. Glória a Deus. Deus, Ele é sem limites. Deus, Ele pode realizar o impossível. Eu creio. A única condicional é a gente crer. Porque se nós não crermos, não irá acontecer. Não é porque Deus não pode fazer. É porque eu e você não está com fé suficiente para acreditar nisso. Então, quando nós viemos apresentar alguma causa a Deus, quando nós formos orar a Deus, quando nós formos pedir uma libertação, como é o culto desta noite, uma cura, quando nós formos pedir para que o Senhor entre na nossa causa, sejamos sinceros com Deus. Falamos: Pai, eu creio. Ou se eu não creio, fale com o Senhor. Me ajuda a crer mais. Me ajuda a ter mais fé. Porque se você pedir, Deus é fiel e justo para realizar. Então nós possamos ter essa fé que Ele homem teve, ainda que pouca fé, mas que nós possamos ter fé para acreditar que esse Deus pode fazer. E que nós não iremos desistir. Porque se aquele pai tivesse desistido, ele não teria conseguido a cura e a libertação para o teu filho. Ele persistiu, ainda que chorando, ainda que arrastando, ainda que muitas vezes desacreditando, mas ele persistiu. E ele conseguiu o milagre dele. Então que nós iremos continuar persistindo, independente da dificuldade. Eu sei que não é fácil, mas com o Senhor nós vamos conseguir. Nem que seja arrastando, mas nós vamos conseguir. Nós vamos pedir ao Senhor: Pai, me fortalece.
que até o momento em que o Senhor entre com a libertação e com aquilo que eu necessito, me fortalece para mim continuar caminhando contigo. Me fortalece para mim não desviar do caminho. Me fortalece para mim não afundar nas águas. Me fortalece. Eu quero ter o meu foco, o meu objetivo no Senhor, independente das circunstâncias. E você pode ter total certeza que se assim nós fizermos, se assim nós crermos, se assim nós buscarmos, o Senhor irá fazer na minha e na tua vida. E eu creio que testemunhos ainda serão contados dos milagres que o Senhor fez.